A TV ao vivo deveria nos entreter, mas, às vezes, ela nos confronta com o pior da realidade. Esses momentos chocantes mostraram que, diante das câmeras, tudo pode acontecer. Número 1. A paixão secreta que terminou em tragédia. O caso Jenny Jones. Era 6 de março de 1995 e o dia começava normalmente em Lake Orion, Michigan. Mas ninguém imaginava que, em 72 horas, um momento de TV ao vivo daria lugar a um assassinato brutal. Scott Amedury, barman de 32 anos, carismático e querido por todos, participou do programa Jenny Jones, famoso por expor confissões inesperadas. No quadro Paixão Secreta, a proposta era simples. Alguém revelava sua paixão oculta, geralmente com direito à surpresa e muito constrangimento ao vivo. Scott revelou que seu crush era Jonathan Schmitz, de 24 anos, um amigo de longa data. Jonathan entrou no palco sem saber que era o alvo da revelação. Quando Scott declarou seus sentimentos, Jonathan riu, desconfortável, deixando claro que era heterossexual. A plateia reagiu animada. As câmeras seguiram registrando e tudo pareceu terminar como mais uma cena embaraçosa. Mas por trás da tensão disfarçada com sorrisos, algo muito mais sombrio estava se formando. 3 dias depois, Scott estava morto. Tudo teria começado com um bilhete deixado por Scott na caixa de correio de Jonathan. Talvez uma brincadeira, talvez uma tentativa de manter contato. Mas Jonathan reagiu de forma extrema, envergonhado, furioso e com o ego ferido pela exposição pública. Sacou dinheiro, foi a uma loja, comprou uma espingarda e tomou sua decisão. Ele dirigiu até a casa móvel de Scott, bateu a porta e perguntou: "Foi você que deixou aquele bilhete?" Scott confirmou com um sorriso. Jonathan então voltou ao carro, pegou a arma, voltou e, antes que Scott pudesse reagir ou se defender, ele atirou 2 vezes em seu peito. Scott morreu quase instantaneamente. Jonathan não fugiu. Foi até um posto de gasolina, ligou para a emergência e confessou tudo. Disse que estava humilhado. A história se espalhou rapidamente, ganhando o apelido de o assassinato Jenny Jones. O público queria respostas. Jonathan alegou ter sido enganado pelos produtores, acreditando que o admirador secreto seria uma mulher. A produção negou, mas o impacto estava feito. Essa não era apenas uma tragédia pessoal, mas um retrato cruel de como a televisão explorava sentimentos reais em nome da audiência. Jonathan foi preso e acusado de homicídio em 1º grau. A defesa argumentou que ele agiu sob forte estresse emocional, citando problemas psiquiátricos anteriores. Mas seria aquilo um impulso descontrolado ou uma execução planejada? Em 1996, ele foi condenado por homicídio em 2º grau e sentenciado a uma pena de 25 a 50 anos de prisão. Só que a história ainda estava longe de acabar. A condenação foi anulada e, em 1999, no novo julgamento, ele foi considerado culpado novamente. Voltou para a prisão. Em 2017, após 22 anos encarcerado, foi libertado em liberdade condicional. A família de Scott ficou devastada. Para eles, Jonathan nunca mostrou arrependimento verdadeiro. O advogado da família, Jeffrey Fieger, chamou a decisão de um insulto à justiça. Eles entraram com um processo contra o programa Jenny Jones e a Warner Brothers, acusando-os de explorar pessoas de forma irresponsável. A família venceu e recebeu 9,3 milhões de dólares em indenização. Mas a justiça escapou mais uma vez. A decisão foi revertida. O tribunal entendeu que o programa não poderia prever o assassinato. O caso continua sendo um alerta sombrio sobre o que pode acontecer quando a TV trata emoções humanas como entretenimento. Programas como o da Jenny Jones lucravam com a vergonha alheia, sem pensar no que acontecia depois das gravações.
E se Jonathan tivesse sido avisado? Se os produtores tivessem agido com mais cuidado, Scott ainda estaria vivo? Não há como saber. Mas o que sabemos é, para Scott, um momento de brincadeira virou uma sentença de morte. Para o mundo, esse caso expôs a verdade assustadora. Transformar sentimentos reais em espetáculo pode ter consequências irreversíveis. Número 2. O pai ao vivo que perdeu tudo. A dor do Dr. Abu Elash. Era 16 de janeiro de 2009. O que deveria ser apenas uma transmissão de rotina na televisão israelense se transformaria num dos momentos mais devastadores já exibidos ao vivo. O jornalista Shlomi Eldar se preparava para uma entrevista política com a ministra das Relações Exteriores, Tzipi Livni. O tema seria mais uma vez a guerra em Gaza, operações militares, tensões diplomáticas, o tipo de conteúdo que o público já esperava. Mas então, o telefone tocou. Do outro lado da linha estava o médico palestino Dr. Izzeldin Abu Elash. Conhecido por seu compromisso com a paz e a convivência entre os povos, ele havia dedicado sua vida a cuidar de pacientes israelenses e palestinos. Acreditava que a medicina podia curar mais do que o corpo. Podia curar ódios. Mas, naquela ligação, sua voz estava irreconhecível. Tremia, entrecortada pela agonia, tomada pelo desespero. E então vieram as palavras que pararam tudo. Sua casa em Gaza acabara de ser atingida por um ataque aéreo. Suas filhas estavam lá dentro. 3 delas, Bessem, Mayar e Aya, junto com uma sobrinha, todas mortas. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Aquilo já não era mais uma discussão política. Era o desabafo de um pai que, diante de todo um país, desmoronava em tempo real. Eldar, em estado de choque, tomou uma decisão rápida. Colocou a ligação no viva voz. Subitamente, milhões de pessoas passaram a ouvir a dor sem filtros. A voz de Dr. Abu Elash vinha em soluços, palavras entrecortadas, respiração ofegante, gritos ao fundo. Eram os filhos sobreviventes, em pânico, chorando, implorando por ajuda. Não era mais uma notícia. Era um pesadelo se desenrolando ao vivo. Entre os gritos, o médico suplicava por socorro. Alguns familiares ainda estavam vivos, mas presos sob os escombros. As ambulâncias não conseguiam chegar. As vias estavam bloqueadas. Cada segundo contava. Sua dor era tão intensa que parecia atravessar a tela. Eldar, abalado, se virou para as câmeras e apelou diretamente às forças de defesa de Israel. Aquilo já não era sobre política, nem fronteiras. Era sobre salvar vidas inocentes. O momento causou um impacto imediato em Israel. Pela primeira vez, muitos deixaram de ver o conflito como uma estatística fria e passaram a ver rostos, famílias, humanidade. Em poucos minutos, a barreira entre nós e eles se desfez. Dr. Abu Elash não era mais apenas um médico palestino. Era um pai, como qualquer outro. Suas filhas não eram apenas vítimas. Eram jovens com sonhos, com planos. Bessem estudava administração e queria fazer a diferença no mundo. Mayar sonhava em seguir os passos do pai e se tornar médica. Aya, a mais nova, amava poesia e carregava dentro de si um futuro promissor. Em um único instante, tudo isso foi destruído. Mas mesmo com o coração dilacerado, o Dr. Abu Elash escolheu não se entregar ao ódio. Em vez de buscar vingança, escolheu a paz. Escreveu um livro, Eu Não Odiarei. A jornada de um médico de Gaza em busca da paz e dignidade humana. Viajou o mundo espalhando sua mensagem, falou em conferências, universidades, parlamentos. Foi indicado 5 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Mas a dor nunca foi embora. Aquela noite ficou marcada na história como um dos momentos mais impactantes já vistos na TV ao vivo. Um instante que rasgou a ilusão de que a guerra acontece longe de nós. Foi mais do que uma tragédia. Foi um chamado. E mesmo que não pudesse trazer suas filhas de volta, aquele grito fez o mundo ouvir.
e compreender, por um breve momento, que o verdadeiro custo da guerra não são números nem manchetes. São vidas que se perdem para sempre. Número 3. O urso fantasiado que quase matou ao vivo. O susto no ProLab era 2016, em Moscou, na Rússia. As câmeras estavam ligadas. As luzes do estúdio brilhavam. A plateia estava animada para mais uma noite leve no programa ProLab, uma atração sobre amor e relacionamentos, conhecida por seu tom descontraído e seus quadros inusitados. Mas ninguém ali sabia que estavam prestes a testemunhar algo impossível de esquecer. A produção decidiu inovar com uma apresentação ao vivo envolvendo um animal. Mas não qualquer animal, um urso pardo de grande porte, chamado Bona. Ele apareceu no palco vestindo uma saia vermelha e amarela, com um chapéu combinando. Parecia quase cômico, quase encantador, quase inofensivo. Mas Bona continuava sendo um animal selvagem. O tratador, vestido com roupas chamativas em estilo flamenco, conduziu o urso até o centro do palco. A mandíbula do animal estava presa por uma focinheira de couro grosso. Uma coleira reforçada limitava seus movimentos. Para mantê-lo calmo, o treinador oferecia petiscos por uma abertura na focinheira. Tudo parecia estar sob controle. Bona girava em círculos conforme os comandos. A plateia ria. A câmera focalizava o corpo imenso do animal enquanto ele executava os truques. Então, de repente, algo saiu do roteiro. Uma jovem apresentadora, que gravava uma matéria sobre segurança com animais selvagens, aproximou-se de Bona. Talvez quisesse tornar o momento mais interativo. Talvez tentasse provar um ponto. Talvez, apenas, tenha esquecido que estava diante de um predador. Ela estendeu a mão. Um segundo de hesitação. Um ruído no ar. E então, Bona virou rapidamente. Com a força crua da natureza, a pata gigante do urso cortou o ar e agarrou a roupa da apresentadora. O impacto foi tão violento que ela caiu ao chão com um baque assustador. O estúdio, antes tomado por risos, mergulhou num silêncio absoluto. A plateia congelou. O câmera, treinado para registrar tudo, deu um passo para trás, instintivamente. Por alguns instantes, o clima foi insuportável. Bona atacaria de novo? Iria avançar? Aquilo poderia se transformar em um desastre mortal? Mas, de forma quase inexplicável, o urso soltou a apresentadora. O treinador reagiu imediatamente, puxando com força a coleira. Gritou comandos, mas não com raiva do urso, e sim da apresentadora. Ela se levantou cambaleando, o rosto pálido, a respiração descompassada. Sem sangue, sem ferimentos aparentes, mas o medo em seus olhos contava outra história. Murmurou um pedido de desculpas. Não se sabia para quem. Para a plateia? Para o tratador? Para o urso? E a pergunta que pairava no ar era inevitável. E se Bona não tivesse parado? O animal foi retirado do palco, mas o clima de tensão permaneceu. Aquela cena serviu como um alerta cruel. Por mais que a produção tentasse transformar o espetáculo em algo inofensivo, um urso de saia continua sendo um urso. Durante anos, organizações como a PETA denunciaram os riscos de usar animais selvagens no entretenimento. Ursos como Bona eram impedidos de hibernar, viviam em cativeiro, forçados a se apresentar em condições antinaturais. Podiam ser treinados, mas jamais domesticados. Nem mesmo os adestradores mais experientes conseguiam eliminar o instinto selvagem que permanecia ali, à flor da pele. No instante em que a apresentadora se aproximou demais, a ilusão se desfez. Bona deixou de ser um artista. Tornou-se um predador. O que era para ser um momento divertido virou um susto nacional. Naquela noite, milhões de pessoas testemunharam a verdade. Nem treinamento, nem figurino, nem focinheira são capazes de controlar totalmente um animal que nunca deveria estar num palco. E, de forma amarga, a jovem apresentadora que falaria sobre os perigos de se aproximar de animais selvagens.
virou o próprio exemplo. Número 4. Um salto na lama que custou tudo. O acidente de Yanagita Tetsushi. Era 14 de junho de 2008, em Miyazaki, no Japão. Um programa ao vivo animava a televisão. O Jaga Jaga Tengoku, conhecido por mostrar tradições locais com um toque de humor, havia preparado uma edição especial. A câmera se aproximava de um arrozal lamacento, cenário para uma competição cômica chamada Butsumo, onde o objetivo era simples: sair de lá completamente coberto de lama. O apresentador Yanagita Tetsushi, carismático e sempre pronto para se jogar de corpo e alma no que fazia, não quis apenas relatar o evento. Quis participar. Sem hesitar, mergulhou de cabeça na lama, querendo proporcionar mais uma cena divertida para o público. A plateia vibrou, esperando por mais um momento engraçado da TV japonesa. Mas, de repente, a alegria desapareceu. Sob a lama, o que deveria ser uma superfície macia era, na verdade, solo duro e seco. O corpo de Yanagita bateu com força. Um estalo, uma pancada seca, um choque atravessou sua coluna. Tudo parou. Nenhum som, nenhum movimento. As câmeras continuavam gravando. A plateia seguia aplaudindo, sem perceber a gravidade do que acabara de acontecer. Até mesmo o colega de palco, sem entender o que se passava, se aproximou rindo e jogou mais lama sobre Yanagita. Mas ele não se mexeu, não riu, não conseguia. A tensão tomou conta do estúdio. Algo estava muito errado. A equipe correu até o apresentador tentando acordá-lo, sacudindo-o, sem saber que isso poderia agravar ainda mais uma possível lesão na coluna. O riso deu lugar ao choque. A transmissão deixou de ser entretenimento. Virou um pesadelo. Paramédicos chegaram às pressas. Levaram Yanagita para um hospital em Kumamoto. A espera por notícias foi sufocante. Quando os médicos finalmente se pronunciaram, o diagnóstico caiu como uma bomba. Lesão grave na coluna cervical. 99% de chance de paralisia permanente. Yanagita, que passara a vida levando alegria para os outros, agora ouvia que talvez jamais se moveria novamente. E ainda assim, suas primeiras palavras ao recobrar a consciência não foram sobre si. "Por favor", sussurrou ele, "cuidem da minha mãe." Um filho, ainda pensando nos outros, mesmo diante do próprio sofrimento. Para muitos, ali terminaria a história. Mas não para Yanagita. Ele recusou-se a aceitar que aquele mergulho havia definido seu destino. A batalha que enfrentou depois foi a mais difícil de sua vida. Seu corpo, antes cheio de energia, passou a lutar contra ele. Sentar-se era um desafio. Pequenos movimentos causavam quedas bruscas de pressão. Tudo parecia impossível. Mas ele persistiu. 1 ano após o acidente, conseguiu levantar o braço alguns centímetros. Para qualquer um, quase nada. Para ele, era tudo. Um sinal de que havia esperança. 10 meses depois, voltou para casa, em uma cadeira de rodas. Mas estar em casa não era o fim da jornada. Era só o começo de uma nova batalha. Enfrentou sessões de fisioterapia intensas. Reaprendeu a fazer tarefas básicas. Escovar os dentes, escrever, digitar. Cada gesto era uma conquista. E contra todas as expectativas, ele voltou à televisão. Em 2011, 3 anos após o acidente, reapareceu ao vivo. O público o viu não como uma figura trágica, mas como um guerreiro que se recusou a ser derrotado. Seu corpo havia mudado. Seu espírito, não. Em 2012, tornou-se membro fixo do Mapus, programa que substituiu o Jaga Jaga Tengoku. Sua voz voltou. Sua presença voltou. Sua paixão voltou. Sua história não é apenas sobre sobrevivência. É sobre resistência. Sobre alguém que caiu e se levantou, mesmo que de outra forma. Um homem que mostrou ao mundo que, mesmo calado, ainda podia ser ouvido. E nos deixou uma lição.
Nenhuma queda, por pior que pareça, precisa ser o fim da história. Número 5. A farsa de um ídolo. Os crimes de Jimmy Savile. Em 2011, o Reino Unido perdeu uma de suas figuras mais reconhecidas da televisão. Jimmy Savile, o apresentador excêntrico, o filantropo incansável, o homem que supostamente dedicou sua vida a ajudar os vulneráveis e arrecadou milhões para a caridade, morreu aos 84 anos. Sua morte foi marcada por homenagens públicas, aplausos da mídia e um funeral grandioso. Ele era considerado um ícone nacional, mas por trás das manchetes louvando sua trajetória, algo sinistro se escondia. Durante anos, boatos circulavam nos bastidores, sussurros, desconfianças, relatos que nunca pareciam ganhar atenção. Mas foi só depois de sua morte que o castelo de mentiras começou a ruir. Os sussurros viraram acusações, e essas acusações se multiplicaram até se tornarem um escândalo sem precedentes. Jimmy Savile, o apresentador querido por multidões, tinha passado décadas escondido à vista de todos. Usando a imagem de bom samaritano, explorava os vulneráveis, os jovens, os doentes, os esquecidos. Seus crimes não eram apenas perturbadores, eram quase inacreditáveis. Quando a verdade veio à tona, os números chocaram o país. Mais de 500 vítimas. Durante décadas, ele usou sua fama como escudo e sua reputação como arma. Savile era o rosto por trás do programa Jim'll Fix It, onde realizava desejos de crianças ao vivo na TV. Com seus macacões extravagantes e joias exageradas, parecia inofensivo. Mas nos bastidores, longe das câmeras, era outro homem. Ele construiu sua carreira com base na confiança. Uma confiança que ele manipulava com precisão aterradora. Desde os anos 1960, começou a se voluntariar no hospital infantil Leeds General Infirmary. Tornou-se tão presente que conseguiu acesso livre às alas hospitalares, levantava fundos, trabalhava como porteiro informal. E ninguém suspeitava. Ou pior ainda, quem suspeitava não dizia nada. Um dos relatos mais marcantes veio de um garoto de 14 anos em uma cadeira de rodas. Ele contou como Savile se aproximou, fez uma piada e em seguida cruzou um limite inaceitável. O trauma permaneceu com ele para sempre. Mas esse não foi um caso isolado. Era um padrão. Um ciclo cruel e meticuloso que se repetia inúmeras vezes. Mesmo com boatos e murmúrios, sua carreira seguiu inabalável. Tornou-se apresentador do Top of the Pops, o maior programa musical da televisão britânica, rodeado por adolescentes todas as semanas. O clima era animado, a música alta, mas nos bastidores algo sombrio acontecia. Em 1976, durante uma transmissão ao vivo, uma adolescente chamada Sylvia Edwards sentiu um toque invasivo e inesperado. Ao se virar, viu Savile sorrindo. Ela tentou denunciar. Ninguém deu ouvidos. A pergunta que atormentou o país depois foi inevitável. Como ele conseguiu escapar por tanto tempo? A resposta era ainda mais perturbadora. Jimmy Savile não era apenas um apresentador. Era uma figura protegida. Tinha amigos influentes, conexões dentro da BBC, da polícia e até da família real britânica. Era conselheiro do príncipe Charles, influenciava políticas públicas e, mais importante, ninguém ousava acusá-lo. Funcionários de hospitais comentavam entre si. Produtores da emissora trocavam olhares cúmplices. Mas Savile era Sir Jimmy Savile, o homem que levantava milhões para hospitais. Quem iria questioná-lo? Foi só depois da sua morte que tudo desabou. As investigações começaram e, um a um, os sobreviventes silenciados finalmente falaram. À medida que os relatos surgiam, a escala dos abusos se tornava impossível de ignorar. Suas vítimas tinham todas as idades, de crianças de 5 anos até pacientes idosos de 75 anos. Homens,
mulheres, jovens e idosos. Ninguém estava seguro. Saville usava seu trabalho beneficente como cortina de fumaça. Sua fama o blindava. E o mais assustador, ele nunca fez esforço real para esconder seus crimes. Em 2013, um relatório oficial confirmou os piores temores. Somente no hospital de Leeds, pelo menos 60 vítimas. Centenas mais espalhadas por todo o país. O que ficou foi um legado de destruição escondido por décadas, por uma cultura de silêncio e cumplicidade. Mesmo morto, Jimmy Savile obrigou uma nação inteira a encarar uma verdade incômoda. Ele foi protegido porque ninguém queria acreditar que aquele herói nacional pudesse ser culpado. Vítimas falaram, mas foram ignoradas. Denúncias surgiram e foram abafadas. As investigações revelaram não só seus crimes, mas a falha coletiva das instituições envolvidas, a BBC, os hospitais, as autoridades, todos que deveriam proteger, e não protegeram. Para as vítimas, a justiça chegou tarde demais. Savile jamais foi julgado, jamais prestou contas, mas sua exposição derrubou a ilusão de que celebridades estão acima da lei e deixou o Reino Unido com uma pergunta sombria. Quantos outros ainda estão esperando que o mundo desvie o olhar? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos, clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!